Olá, seja muito bem-vindo ao canal CPM Lustarquinho. Eu sou o professor Guedes e este é o primeiro vídeo da playlist sobre o tema trigonometria no triângulo retângulo, tema de fundamental importância para a geometria plana e para a matemática de uma forma geral. Espero que vocês gostem dessas aulas, assinem o canal, façam comentários e deixem aquele joinha. Tenham uma excelente experiência de aprendizagem. Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre trigonometria no triângulo retângulo, precisamos compreender a definição de triângulo retângulo. Um triângulo é dito retângulo quando possui um ângulo reto. Em nosso triângulo da figura, o triângulo ABC, observe que no vértice C há um ângulo simbolizado por um quadradinho e um ponto em seu centro. Esse é o símbolo para ângulo reto. Um ângulo reto mede sempre 90 graus. Também sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. No triângulo de nossa figura, temos os ângulos de 90 graus, o ângulo alfa e o ângulo beta. Somando todos eles, devemos obter 180 graus. Mas nós queremos saber a soma de alfa mais beta. Então, basta isolar alfa mais beta no primeiro membro. Então, isolamos alfa mais beta e passamos o 90 graus para o segundo membro com o sinal invertido. Então, concluímos que alfa mais beta é igual a 90 graus, porque 180 menos 90 é igual a 90. Daí, chegamos à conclusão de que tanto alfa quanto beta são ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles que possuem medida inferior a 90 graus. Uma outra característica importantíssima nos triângulos retângulos é o fato de que os seus lados possuem nomes específicos. Observe que no vértice C nós temos o ângulo reto, ângulo de 90 graus. E do outro lado, na cor rosa, nós temos o lado AB desse triângulo. Esse lado que se opõe ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e ele é o maior lado de um triângulo retângulo. Os outros dois lados que restam, no caso de nossa figura, o lado AC e o lado BC, nas cores verde, logo aqui, e azul, aqui, são os catetos. Então, em um triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o maior lado, e temos os catetos, que são os lados que restam. Um importantíssimo teorema associado aos triângulos retângulos é o chamado Teorema de Pitágoras. E ele nos diz que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Observe o triângulo ABC, logo aqui à esquerda. Perceba que no vértice A temos um ângulo reto, simbolizado por esse quadradinho com um pontinho em seu centro. Oposto a esse ângulo reto, nós temos o lado BC, que mede A, e temos os dois catetos deste triângulo retângulo, isto é, B e C. Pelo Teorema de Pitágoras, podemos dizer que a hipotenusa, que neste caso mede A, elevada ao quadrado, é igual à soma dos quadrados
dos catetos deste triângulo retângulo, no caso, b ao quadrado mais c ao quadrado. Temos aqui, então, uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Agora que já conhecemos o Teorema de Pitágoras, vamos aplicá-lo para descobrir o valor da medida x do triângulo abaixo. Perceba que no vértice A nós temos um ângulo reto e, oposto a esse ângulo reto, nós temos o lado BC, que mede x. E temos os catetos que medem 3 e 4. Deste modo, aplicando o Teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa, isto é, x elevado ao quadrado, já que nossa hipotenusa mede x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é 3, então 3 ao quadrado, mais o outro cateto que mede 4, elevado ao quadrado. Então, resolvendo isto, vamos encontrar o seguinte: x ao quadrado igual a 3 elevado ao quadrado é 9, mais 4 elevado ao quadrado, que é 16. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Observe que, para achar o valor de x, teremos que extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E teremos aqui no segundo membro raiz quadrada de 25. Só que, na verdade, devemos considerar mais ou menos raiz quadrada de 25, porque este x poderia ser um número positivo ou negativo. Extraindo a raiz quadrada no segundo membro, vamos obter mais ou menos 5. Só que, para a nossa situação em estudo, apenas o valor positivo será considerado, já que x é uma medida e, assim sendo, não pode ser negativo. Logo, concluímos que x é igual a 5. Muito bem, para fixar o nosso aprendizado, resolveremos alguns exemplos. Questão 1. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Na letra A, nós temos um triângulo cujas medidas dos lados são 6, 10 e x. Observamos que, logo aqui, nós temos um ângulo reto e, oposto a ele, nós temos a hipotenusa, que vale 10. Os outros dois lados que restam são os catetos, de medidas 6 e x, logo aqui. Pelo Teorema de Pitágoras, sabemos que o quadrado da hipotenusa, neste caso 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, isto é, 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Isso vai implicar no seguinte: 10 ao quadrado, que é igual a 100, igual a 6 elevado ao quadrado, que é 36, mais x ao quadrado. Observe que, logo aqui abaixo, podemos isolar o x passando o 36 para o primeiro membro com o sinal invertido. Então, ficaremos com 100 menos 36 igual a x ao quadrado. Isso implica em x ao quadrado igual a, quanto é 100 menos 36? 64. Para encontrar o valor de x, teremos que extrair a raiz quadrada em ambos os membros. Então, ficaremos com raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. Isso vai implicar em x igual a mais ou menos, quanto é raiz quadrada de 64? 8. Mas, como x é uma medida, esse valor tem que ser positivo. Logo,
ou melhor, portanto, x é igual a 8. X não pode ser negativo. Letra B. Temos aqui também um triângulo retângulo, já que nesse vértice identificamos um ângulo reto, isto é, um ângulo que mede 90 graus. Perceba que, se a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180, e aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 45 graus, o que totaliza 90 mais 45, 135, esse ângulo aqui deve medir 45 graus, que é o que resta para atingirmos 180. Note também que o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus é o lado que mede 4 raiz de 2. Então, temos aqui a nossa hipotenusa. Muito bem. Podemos concluir que, como os ângulos da base, ou seja, o ângulo 45 graus logo aqui e o ângulo de 45 graus logo aqui são congruentes, este triângulo é um triângulo isósceles. Isto é, possui dois lados congruentes. Logo, se aqui eu tenho um lado que mede x, logo aqui eu tenho que ter um lado que mede x também. Deste modo, aplicando o teorema de Pitágoras, teremos o seguinte: o quadrado da hipotenusa, que mede, em nosso caso, 4 raiz de 2, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Ambos os catetos medem x, logo teremos x ao quadrado mais x ao quadrado. Muito bem. Olhando para o primeiro membro, nós temos aqui 4 raiz de 2 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, eu vou poder simplificar esse 2, que é o expoente, com o índice do radical, e teremos como resultado 2. No segundo membro, eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado. Termos semelhantes, poderei então somar, encontrando 2x ao quadrado. Posso agora dividir ambos os membros por 2 e irei achar 16 igual a x ao quadrado. O que eu fiz foi simplificar esse 2 com esse 2. Muito bem. Isso aqui implica em x ao quadrado igual a 16. Só fiz inverter. E agora, finalmente, teremos que x, após extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, encontramos x. E no segundo membro, teremos mais ou menos raiz quadrada de 16. X igual a mais ou menos 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Só que, como x é uma medida, teremos que ter um valor positivo. Então, a conclusão é que x é igual a 4, porque x igual a menos 4 não convém. Está então concluída a nossa questão. O nosso x é igual a 4.